Então, Minsky então, propõe uma taxonomia aqui dos fluxos de caixa, né, que vai nos permitir analisar, então, a dinâmica, né, daquilo que ele chama de instabilidade financeira. Então, essa taxonomia dos fluxos de caixa são basicamente 3 tipos de fluxo, segundo Minsky. Um fluxo que ele chama de fluxo de renda, que envolveria basicamente rendas derivadas do processo produtivo, basicamente salários e lucros. Então, esse fluxo de renda é a base, né, de todo o processo produtivo e de todas as inter-relações financeiras. Um segundo fluxo, que são os fluxos de balanço, que são todos os pagamentos associados com dívidas, né, passivos e ativos financeiros, ativos e passivos, vindos do período passado, né? Então, pagamentos ou recebimento de juros, principal de dívidas, né? E, finalmente, o terceiro fluxo de caixa vem de fluxo que ele chama de fluxo de portfólio, ou fluxo de carteira, que tem a ver com a compra e a venda de ativos e passivos, né? Ativos financeiros e emissão de passivos. Então, esses 3 fluxos de caixa são as formas, vamos dizer assim, que se pode financiar gastos, né? Gerar renda para financiar gastos. Gerar fluxo de caixa, né? Renda é um tipo de fluxo de caixa, mas gerar meios de pagamento, poder de compra para financiar gastos. Então, Minsky então vai direto ao ponto e estabelece que a instabilidade financeira está ligada à importância relativa desses fluxos de caixa na economia. Então, desses fluxos derivados da renda, dos balanços ou do portfólio. O fluxo de caixa derivado da renda, salários ordenados, lucros e pagamentos por produtos intermediários e finais. Então, fluxo de caixa derivado da renda são fluxos de caixa relacionados diretamente com a produção. É a fundação sobre a qual os fluxos de caixa dos balanços e dos portfólios se assentam. Se os fluxos de caixa esperados e realizados forem suficientes para satisfazer todos os pagamentos compromissados com obrigações pendentes de uma unidade, então a unidade terá finanças protegidas, hedge finance. A gente já vai voltar a essa classificação que é fundamental. Entretanto, os fluxos oriundos do balanço de uma unidade podem ser maiores do que os fluxos de renda esperados, de forma que a única forma de satisfazer as obrigações pendentes é refinanciar ou aumentar as dívidas. Unidades que refinanciam dívidas estão engajadas em finanças especulativas, e aquelas que aumentam suas dívidas para pagar dívidas pendentes estão engajadas em finanças Ponzi. Então, essa taxonomia dos fluxos dá ensejo, né, ao Minsky classificar o que a gente vai chamar de posturas financeiras. Então, essas posturas financeiras, ele já antecipa aqui nessa citação, são as finanças protegidas, ou hedge finance, as finanças especulativas e as finanças Ponzi. Nós vamos voltar a isso, mas isso é fundamental. Então, a inter-relação entre os fluxos de caixa vai nos dar a postura financeira, e essa postura financeira é que vai indicar se a economia está, se ela tem potencialmente mais instável, potencialmente menos instável, né? Então, diz o Minsky, num sistema em que os compromissos contratuais são devidos ao financiamento de ativos de capital com longa vida de maturação, os fluxos de caixa de curto prazo obtêm um lucro bruto
que é pequeno comparado ao valor do ativo de capital. Então, num sistema em que o financiamento é volumoso e de longo prazo, é improvável que o lucro que se obtém correntemente seja capaz de financiar o ativo de capital. Muito mais provavelmente as firmas grandes têm que tomar financiamento para financiar seus investimentos. A menos que os contratos de financiamento sejam de longo prazo, de forma a se ajustar à extensão de tempo esperada para que o ativo de capital gere as rendas, o funcionamento normal da economia não gerará fluxo de caixa que se ajuste aos compromissos. Nessa circunstância, o pagamento dos compromissos pode ser realizado somente por meio de combinação de fluxos de renda e fluxos de portfólio. Em particular, os fundos para pagamentos, pelo menos algumas dívidas vicendas, serão obtidas com novas dívidas. Então, dado o tamanho do capital numa economia sofisticada, capitalista avançada, então, o tamanho do capital necessário para fazer investimentos, necessariamente, isso que o ministro está querendo dizer, necessariamente algum nível de endividamento é necessário para realizar os investimentos. E os fluxos de caixa de curto prazo, anuais, etc., não serão suficientes para cobrir, normalmente, para cobrir os pagamentos contratados no financiamento desses investimentos. Pelo menos por algum tempo, as firmas terão que, como ele fala aqui no final, terão que emitir novas dívidas para obter financiamentos para os seus investimentos. Então, a situação padrão é a necessidade de se endividar para fazer novos investimentos. Isso resulta, em posturas financeiras que o MISC vai classificar em 3 tipos, como a gente já viu, mas ele vai detalhar um pouco mais. Então, diz ele, os regimes financeiros são caracterizados por diferentes relações entre compromisso de pagamento das dívidas e as receitas de caixa. E as receitas de caixa esperadas, devido a quase rendas ganhas com os ativos de capital ou da relação entre compromissos contratuais dos devedores sobre os instrumentos financeiros possuídos. Então, os regimes financeiros vão ser caracterizados como? Em relação ao fluxo de caixa gerado para pagar as dívidas e os compromissos de pagamentos. Basicamente é isso. Então, ele vai dizer que uma unidade hedge, finanças protegidas, hedge finance, esses fluxos se relacionam de que maneira? Os fluxos de renda e os fluxos de pagamentos de dívidas. Como é que são essas relações? Então, ele vai dizer, as unidades que possuem finanças protegidas e seus banqueiros, aqueles que organizam o financiamento, esperam que o fluxo de caixa oriunda da operação do ativo de capital ou dos contratos financeiros possuídos, então, por exemplo, as rendas obtidas, os juros obtidos em títulos de dívida comprados, ou os dividendos recebidos em cima de ações. Então, esses fluxos de entrada sejam mais do que suficiente para satisfazer os compromissos de pagamentos contratuais no presente e no futuro. Então, os fluxos de entrada são mais suficientes para cobrir os custos de financiamento e demais custos da posse do ativo. Consequentemente, uma unidade com finanças protegidas não pode ter grande volume de dívidas à vista. Então, as dívidas que, eventualmente, uma empresa hedge tem, elas são diluídas no tempo de forma a ser compatíveis com os fluxos de receita esperados por essa unidade. Então, elas não têm dívida de curto prazo, como ele está dizendo, dívida à vista, mas pode ter dívidas de longo prazo, mas que são fluxos de pagamentos compatíveis com os fluxos de recebimento esperados. Dívidas contingentes, quer dizer, sujeitas
a eventos específicos, um seguro, por exemplo, de vida, vou ter que pagar alguma coisa se é uma empresa seguradora, vai ter que pagar o prêmio do seguro se a pessoa, né, se o acidente ocorrer, ou uma empresa, seguro de automóvel, né, se aconteceu o sinistro, você tem que entregar aquilo que foi contratado como seguro. Então, dívidas contingentes, a menos que a contingência siga regras atuariais bem conhecidas, como os seguros, também não podem ser uma parte grande das obrigações das unidades protegidas. Um banco comercial não pode ser uma unidade com finanças protegidas. Por que o banco comercial não pode ser uma unidade com finanças protegidas? Porque os bancos emitem passivos à vista, que podem ser resgatados imediatamente, e para financiar ativos de prazo mais longo, ativos que vão levar mais tempo para que o banco se recupere. Essa é a prática rotineira e definicional dos bancos. Bancos emitem passivos de curto prazo para financiar ativos de longo prazo. Então, o banco comercial nunca é uma unidade com finanças protegidas. Existe um descasamento das suas obrigações, que são de curto prazo, com as suas receitas, que são de longo prazo.